Pois é, uma história, no mínimo, curiosa, né? E, de certa forma, assustadora, porque envolve aí uma jovem paraibana que estava morando no Rio de Janeiro e, de alguma forma, houve um tipo de erro, eu não sei se da polícia ou da justiça, mas um mandado de prisão foi expedido contra ela. Ela hoje tem 23 anos, estava dando aula no momento em que os policiais chegaram para cumprir esse mandado de prisão. A jovem chegou a ficar presa durante 8 dias numa penitenciária feminina lá no Rio de Janeiro. Esse mandado de prisão foi expedido pela Justiça da Paraíba por um crime, aí, uma investigação que vem acontecendo há vários anos. Esse crime teria acontecido em 2010, quando essa menina, essa jovem, que na época era uma menina de 10 anos, o CPF dela possivelmente foi usado aí por criminosos e a moça acabou ficando presa, a família desesperada numa situação dessa, quem não fica, né? Mas a gente vai esclarecer como é que aconteceu isso, de quem é essa responsabilidade num caso como esse, que pode acontecer com qualquer um de nós, porque um CPF, né, a gente vê aí o perigo que é de ter um CPF usado de forma criminosa. Então, eu estou aqui ao lado da delegada Cassandra Duarte, que é delegada-geral adjunta, para tentar nos esclarecer, delegada, um caso como esse, foi um caso já antigo de investigação, mas que resultou numa prisão agora recente. E aí a gente queria entender de quem foi a responsabilidade. Foi um erro na investigação? Foi um erro da justiça que expediu esse mandado sem verificar a situação? O que é que aconteceu? A Polícia Civil não pode falar em erros de um procedimento que ela só teve acesso até dezembro de 2014, que foi a última manifestação da delegada de Polícia Civil que estava investigando e presidindo a investigação até aquele momento. Ou seja, de fato, a investigação começou com a Polícia Civil, mas a Polícia Civil, é importante informar, nem representou pela prisão de nenhum dos envolvidos, nem envolvidas, nem participou do cumprimento dessa prisão. Isso é importante informar que a Polícia Civil da Paraíba nem representou pela prisão, nem participou do cumprimento dessa prisão. Por quê? Porque, como eu já disse, a manifestação última foi em dezembro de 2014 e, naquela oportunidade, a delegada de Polícia Civil estava tentando justamente saber se, de fato, havia um crime. Ela ainda tinha dúvidas sobre isso, se era um possível estelionato ou uma extorsão, e solicitando ao Poder Judiciário que determinasse que a Caixa Econômica cumprisse uma determinação judicial de prestar todas as informações com relação à titularidade das contas envolvidas nesse possível crime, que tinham possivelmente sido favorecidas com o dinheiro enviado, e também qual era a qualificação desses titulares, nome, endereço, para saber se eles tinham qualquer participação e saber de determinadas circunstâncias. A partir daí, esse procedimento não retornou à Polícia Civil, e até então era um inquérito policial, e seguiu e se transformou num processo judicial, e, a partir daí, a Polícia Civil da Paraíba não tem mais nenhuma informação sobre do que fato aconteceu. Pelo que a gente entendeu aqui nessa história, talvez a senhora possa explicar também, houve um crime que possivelmente foi extorsão contra um comerciante e várias contas foram usadas para que o dinheiro do extorquido fosse depositado. O CPF dessa menina, no caso, estava entre as contas onde foi parar esse dinheiro, digamos assim. Qual é o perigo disso e como é que os criminosos agem nesses casos? Dá para a gente conseguir entender? Aí, de uma maneira geral, é importante, já trabalhando não só especificamente sobre esse caso, mas é importante dizer que, de fato, acontece, são os chamados laranjas, que pode acontecer, né, com qualquer pessoa que tem seus dados, inclusive hoje com as redes sociais, os usos das redes sociais, os dados ficam em aberto e, por muitas vezes, esses criminosos conseguem quebrar esses dados de segurança e ter os dados das pessoas e utilizam. É importante informar que toda vez que uma pessoa tenha conhecimento disso, de que seu dado está sendo usado, procure as suas agências bancárias, registrar os boletins de ocorrência, procurar as polícias para informar, especialmente no caso de um crime ocorrido, a Polícia Civil, para que uma investigação seja iniciada e que se descubra, pelo menos do ponto de vista da identificação desses criminosos, que se tem dado respostas e se tem desmantelado muitas organizações criminosas ou criminosos que trabalham de forma organizada do ponto de vista do roubo de dados,
ou seja, que isso não é uma coisa recente, mas que foi acentuada com a rede social, né, esse mundo virtual, mas que já acontecia há muito tempo. Você ter dados, às vezes se perdia determinado documento e as pessoas, os criminosos, pegavam seus dados e usavam, digo mais uma vez, popularmente chamado de laranja, utilizava seus dados. Eu não posso falar especificamente sobre esse caso, porque, como eu já disse anteriormente, nós não tivemos acesso a essa parte da investigação que já estava em sede judicial. Então, a gente não sabe falar sobre a qualificação mais precisa, se ela foi ouvida, como foi o trato dessa informação, porque, como eu já disse, a gente só se manifestou até dezembro de 2014.